Fala Corinthians, tudo certo? Aqui é o Alisson, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo. O assunto que a gente vai ter nesse vídeo hoje serão dois muito importantes. O primeiro deles, o Corinthians atingiu 10 vitórias seguidas e não acontecia isso desde 2001. A gente vai comparar, analisar essas duas sequências de 10 vitórias e ver que realmente agora, em 2024 e 2025, essa conquista, alcançar essas 10 vitórias foi ainda mais difícil porque os adversários, envolveu o Campeonato Brasileiro, enfim, vem para a tela do meu computador. E também nesse vídeo ainda falaremos sobre os nossos dois últimos goleiros que saíram aí pela porta dos fundos do Coringão e hoje estão em más fases, ou estão esquecidos, ou estão sendo criticados, enfim, a gente vai abordar tudo isso no vídeo de hoje. Meus amigos, e não custa nada se inscrever aqui no canal. Sempre que eu peço, a galera se inscreve. Já somos 45 mil inscritos. Eu sempre reservo um tempo do meu dia a dia, do meu serviço para gravar, para trazer um conteúdo e manter nossa comunidade ativa. Então não custa nada, se inscreve aí, que com esse apoio a gente consegue trazer cada vez mais vídeos, conteúdos para a gente manter o canal ativo em 2025. Tamo junto. Já estamos aqui na tela do meu computador e a última do goleiro Cássio foi essa, meus amigos. Ele falhou no último jogo, o Cruzeiro perdeu para o Atlético, que goleou o Santos na pré-temporada, vale a pena lembrar. E o que aconteceu foi isso, ó, ele discutiu com torcedores do Cruzeiro, foi lá e mudou a foto de perfil. Se você entrar agora no Instagram e ver a foto de perfil do Cássio, está lá uma montagem dele com todos os títulos conquistados no Corinthians, vale a pena lembrar. E ele colocou no story dele também a seguinte mensagem: cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada. Já começou assim, meus amigos, e já desde o ano passado, vários gols que o Cruzeiro tomou, aí colocaram nas costas do Cássio, né? Eu ia falar do Fagner, nas costas do Cássio, e sim, eram bolas defensáveis. Lembro contra o Bragantino, contra o Palmeiras, tanto em Minas quanto também em São Paulo, ele tomou alguns gols que poderiam serem evitados. Agora contra o Atlético foi falha feia dele também, gol contra do cara do Cruzeiro lá também, mas falha do Cássio. A bem da verdade que a esposa do Cássio, sempre as esposas dos jogadores que também causavam muito aqui no Corinthians, daquela panelinha que o Corinthians tinha já há 1000 anos, também já tá aprontando lá também, deixou de seguir a página do Cruzeiro e a galera fica stalkeando e vendo tudo ali, né? E já vai se criando um clima terrível do Cássio lá no Cruzeiro. Vamos ver se a gente acha aqui o gol, a falha contra o Atlético. Aqui, ó. Veja, cobrança de falta, o Atlético levou lá para a esquerda, cruzamento que desviou na marcação, encobriu o goleiro Cássio e foi desviado ali pelo Fabrício Bruno. Olha só, a contratação dos caras também. E foi isso, o Cruzeiro perdeu com mais uma falha do Cássio e a torcida tá pegando pesado, hein? Claro, palmeirense aqui, né, que não desiste de pegar no pé do Cássio. Vascaíno também, olha só, aí os times que talvez o Cássio mais maltratou na carreira jogando aqui no Corinthians, os caras não esquecem também, vão lá comentar a publicação até hoje. E o Carlos Miguel também, né, meus amigos, que agora, essa daqui é matéria do começo de janeiro, ele não entrou em campo ainda, ele já completa, tá mais de 4 meses sem entrar em campo também pelo Forest, tá lá esquecido. Ele foi para o Nottingham tentando, né, uma carreira internacional europeia, porém já haviam goleiros qualificados lá e ele continua. O Nottingham Forest está fazendo uma boa campanha na Premier League, porém sendo apenas mais uma peça, mais uma opção do elenco e não sendo aí peça fundamental, sendo protagonista do time. Eu vi um post aqui no fórum lá do Adson, lá no fórum do meu timão, que eu achei muito bom mesmo, inclusive quero compartilhar com vocês aqui e eu concordo com as palavras do nosso mano aqui, ó. O futebol, como a vida, é cheio de ironias e reviravoltas e algumas delas acontecem de forma tão curiosa que parecem até predestinadas. Quando Cássio e Carlos Miguel decidiram trilhar novos caminhos longe do Corinthians, não poderiam imaginar que no futuro o destino reservaria para eles uma espécie de karma futebolístico. Aquele que escolhe sair pela porta dos fundos acaba muitas vezes sendo assombrado por um peso invisível. A história deles, infelizmente, vem se desenrolando com um toque amargo por causa das falhas, críticas ou frustrações. Cássio, ídolo eterno do Corinthians,
vive hoje um cenário de desgosto com a torcida do Cruzeiro. O goleiro, que sempre foi visto como um gigante nas conquistas do Timão, agora carrega a sombra de um desempenho bem aquém do esperado. As falhas acontecem com frequência e, como se não bastasse, a paciência da torcida parece que está se esgotando. A cada gol tomado, o grito de frustração aumenta, a imagem do gigante já não é mais a mesma. As críticas vêm de todos os lados e os torcedores não têm mais pudor em expor sua decepção. O Cássio já não tem mais reflexo, dizem uns. Já passou da hora de parar, reclamam outros. Em muitos jogos o goleiro falha em lances antes que seriam facilmente defendidos por ele, levando o time a perder pontos cruciais. A velha confiança que Cássio despertava está sendo substituída por um sentimento de insegurança. Fortes palavras em relação ao goleiro Cássio, que infelizmente eu acabo concordando. Ao lado de Cássio, Carlos Miguel também segue uma trajetória pouco inspiradora. O goleiro, que teve um início promissor no Timão, se transferiu para o Nottingham Forest, mas não conseguiu o sucesso que a princípio se esperava. Sua passagem pela Europa não tem sido o conto de fadas esperado. Reserva desde a chegada no Nottingham Forest e sem jogar há 4 meses. Chegou ao clube em julho de 2024 e só realizou 2 jogos. Estreou em um amistoso contra o Chesterfield alguns dias após o anúncio e entrou em campo pela última vez no dia 28 de agosto do ano passado contra o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa. E o que une essas duas histórias? A sensação de que, ao escolherem sair do Corinthians de forma conturbada, o destino lhes cobrou a conta. Cássio e Carlos Miguel, ao se despedirem do Timão sem a glória de um encerramento digno, estão pagando um preço alto. A saída pela porta dos fundos, como se pudessem seguir em frente com a cabeça erguida, talvez tenha sido uma ilusão. No futebol, como na vida, escolhas têm consequências, e a torcida, com seu olhar afiado e sua memória coletiva, não esquece e não perdoa. Pesado, hein, meus amigos? Mas é um ídolo, né, que poderia ter saído de uma maneira muito mais interessante do time. Ele era ovacionado em todos os jogos da Neoquímica Arena, não pode reclamar disso. Pô, eu considero um dos grandes ídolos da história do Corinthians, porém essas pequenas atitudes, a gente já falou muito disso aqui no canal, e eu sei que tem muita gente que idolatra o Cássio no nível máximo, que vai criticar também essas afirmações aqui, mas a bem da verdade é que se ele tivesse permanecido, aceitasse jogos de despedida, se comunicasse mais com a torcida do Corinthians, nada disso daqui estaria acontecendo. Pelo menos essas rusguinhas, essas farpinhas, inclusive com a própria torcida do Corinthians. E Carlos Miguel, um ingrato, quando chegou a oportunidade dele, escolheu vazar na primeira oportunidade possível, foi para a Europa sem pesquisar muito, eu acho, o lugar onde estava indo, porque ali já haviam goleiros que estavam dentro de uma hierarquia que obviamente seriam titulares, e o Carlos Miguel seria a reserva, novamente terceiro goleiro, e novamente está amargando aí anos que eles poderiam estar evoluindo, sendo titular, tem técnica, tem potencial para ser um grande goleiro, mas pelas escolhas erradas aí na sua carreira, não consegue deslanchar da forma com que o goleiro Hugo foi agraciado, estava lá escondido, esquecido sim, no Chaves, em Portugal, um time completamente minúsculo, voltou para o Corinthians, para o grandioso Corinthians. O resto da história, todo mundo sabe, a bronca que ele assumiu, conseguiu dar conta, se tornou uma das peças fundamentais do nosso time, que hoje está numa boa fase. Junto a isso, ele conseguiu se tornar aí um dos goleiros com maior potencial no futebol brasileiro, cogitado, vejam só, já foi cogitado para a seleção brasileira, e certamente, se num futuro próximo, médio ou até mesmo distante for ser transferido, será por um bom valor e para um grande clube do futebol mundial. Espero eu que ele fique muito tempo no Corinthians, faça uma grande história igual o Cássio fez e consiga se conectar com a torcida igual o Cássio não conseguiu fazer em algumas situações. E a série invicta do Corinthians, vamos falar de bola aqui, meus amigos, 2001 contra 2025, olha só que massa. Em 2001 o Corinthians começou lá no Paulistão, essa série terminou também no Paulistão, e entre meio ainda tinha jogos da Copa do Brasil. Veja que os adversários não eram dos mais difíceis, temos ali um Santos, beleza, só que o restante ali é Joinville, Inter de Limeira, tem time ali, Goiânia, nem sei,
time que exatamente é Botafogo de Ribeirão. Porém, olha os times agora no final de 2025. A gente pegou uma reta final de Brasileirão. Foi clássico contra o Palmeiras, foi jogo contra Cruzeiro, foi jogo contra Vasco, Bahia, Grêmio, Red Bull Bragantino, que agora, se for pegar o contexto, também é um clube difícil. Aí Velo Clube, Água Santa, talvez o Criciúma, só que o Criciúma era fora de casa, Vitória, esses são os times um pouco mais acessíveis, porém que dentro, se for colocar dentro do contexto, também não eram jogos tão simples, principalmente no Brasileirão. O Velo Clube ou Água Santa, aqui em casa, nesse começo de Paulistão, era um pouco mais acessível. Então, se for pegar esses dois parâmetros aqui para a gente colocar em peso, numa balança, 2025 pesa muito mais, apesar de ser no número ali 10 vitórias seguidas nas duas situações. E se agora a gente vencer o São Paulo fora de casa e conseguir 11 vitórias seguidas, meu amigo, eu não sei mais o que eu vou falar aqui. Acabou a humildade. Não, né? Torcedor corintiano tem que sempre estar com os pés no chão. Mas na brincadeira, na ironia, aqui na zoeira, acabou a humildade, meus amigos. Ninguém segura mais. A gente tem que aproveitar essa boa série de vitórias seguidas e conquistar um título, porque a torcida do Corinthians merece. Já sofreu demais nesses últimos anos com times ridículos, com situações terríveis, jogadores que não deram o máximo pelo clube ou quando poderiam dar, saíram. Tudo isso que a gente já falou aqui no vídeo. Então, duas situações que eu achei interessante trazer, abordar nesse vídeo aqui, e vamos por mais rumo à 11ª vitória seguida contra o São Paulo fora de casa. E lembrando que nesse final de semana, dose dupla, pode ser um final de semana incrível, como pode ser um final de semana terrível, se a gente ganha ou perca os dois jogos, os dois majestosos desse final de semana. Então vamos por mais, Coringão, tanto na Copinha quanto no Paulistão. Se você ainda não adquiriu suas camisas, tanto temporada 2025 quanto temporada 24-25, que ano passado que ainda a gente vai jogar muitos jogos nesse ano, corre aqui embaixo, link na descrição, modelos torcedor, modelo jogador. É muito fácil, você clica, será redirecionado. E lembrando, se for e finaliza a compra com o vendedor, e se for adquirir modelo jogador, compra aí números acima para que ela não fique muito justa. Se você usa G, compra GG, XXG, XXG, que vai ficar melhor. Vai por mim. Que falou foi o Alisson, se inscreve no canal. Lembrando, rumo aí a 50 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue. Pô, vamos colocar uma meta. 50 mil inscritos a gente tem que conseguir, meus amigos, até final de fevereiro, pelo menos, né? A gente tá agora reta final de janeiro. Vamos colocar uma meta ousada para ver se a gente alcança. Então conto com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, rola aqui embaixo, se inscreve aí e vai ajudar bastante a gente permanecer ativo no YouTube com o canal de Coringão ó, nesse ano, nessa temporada 2025. Que falou foi o Alisson, forte abraço, vai Corinthians, vai ter pré-jogo, vamos falar muito do clássico ainda nesse restinho de semana. Forte abraço, tamo junto. Vai, Corinthians.